Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Como é que estão as coisas? Como é que tá ainda seu 2019? Gostaram do vídeo da minha caneca? Minha caneca já tá aqui, ó, gente, compondo o nosso cenário lindo, maravilhoso. Quem tiver interessado em comprar essa caneca, deixa uma mensagem aí pra mim nos comentários, que eu entre em contato com você, deixa seu e-mail, alguma coisa aí pra mim, que eu entre em contato com você e informo como é que você vai fazer pra comprar a caneca. Tudo bem? Galera, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que são símbolos mágicos. Hoje eu tô atendendo o pedido do Eric Brian. Eu acho muito legal o pessoal que vem e me faz pedido, porque eu posso falar daquilo que está interessando a vocês, né? Então o Eric me fez esse pedido. Débora, fala sobre símbolos mágicos. Hoje nós vamos falar sobre símbolos mágicos. Ficou interessado? Então você já sabe, vai deixando logo o seu joinha, compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, está chegando no meu canal agora, bem-vindo, bem-vinda, já faz a tua inscrição e vem comigo, porque lá vamos nós! Pessoas queridas, vamos lá falar sobre símbolos mágicos. Ah, Débora, por que eu preciso aprender sobre símbolos mágicos? Gente, a nossa crença da bruxaria natural é baseada em símbolos, em simbologias, em simbolismo, em tudo o que a gente faz como representação de alguma coisa. Porque olha só, a gente acredita que o nosso pensamento, a nossa mente pode criar coisas. A partir do momento que você tem um pensamento, esse pensamento pode se tornar uma coisa concreta, uma coisa real. Só que requer alguns passos, não é? Lembra que eu já falei isso para vocês? Você tem que pensar, você tem que sentir e você tem que ter uma emoção de entrega, de mandar isso para o universo, para que o universo mande isso de volta para você, tá? Para você fazer isso, para o ser humano fazer isso, ele precisa de um nível de concentração muito grande. E os símbolos, gente, vão nos ajudar nesses níveis de concentração. É claro que hoje, na nossa bruxaria atual, nós usamos símbolos de todo lugar, de toda época, de todos os povos. Por quê? Porque nós fomos observando quais eram os símbolos que eram mais fortes, que eram mais interessantes para nós e fomos utilizando esses símbolos no nosso dia a dia, na magia, na bruxaria, tá bom? Então, ó, eu vou começar a falar sobre o pentagrama. Olha lá o nosso pentáculo que está ali, o pentagrama dentro de um círculo que forma o pentáculo, tá? Então, nós vamos falar inicialmente sobre o pentagrama. O que é o pentagrama? Gente, o pentagrama é um símbolo deveras antigo, tá? Ele está em várias e várias culturas, tá? Na cultura egípcia, na cultura grega, na cultura romana, tá? Na cultura grega, ele foi utilizado principalmente na matemática por Pitágoras, tá certo? Mas na magia, o que ele significa? Duas possibilidades. Uma das possibilidades diz que o pentagrama é formado pela união dos símbolos dos 5 elementos existentes na natureza. Débora, não eram 4? 5, gente, eu já falei isso para vocês. 4 elementos naturais e mais o espírito humano, que é o elemento capaz de transformar, transmutar tudo, ou juntar, ou utilizar os outros 4 elementos racionalmente, tá? Então nós vamos ter ali o símbolo do ar, o símbolo da água, o símbolo da terra, o símbolo do fogo e o símbolo do espírito humano. Juntando esses 5 símbolos, nós vamos ter o pentagrama, tá? Então seria uma representação do espírito humano dominando sobre os outros 4 elementos. O pentagrama também é um símbolo de proteção, de equilíbrio entre todos os elementos da natureza que são comandados pelo homem. O círculo, gente, ele é o elemento perfeito, tá? Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim, então ele representa a eternidade. No momento em que você pega o pentagrama e coloca dentro do círculo, e aí você forma o pentáculo, você está dizendo que essa magia é
eterna, que ela vai durar para sempre. Tem uma outra coisa, bem curiosa. Na Roma antiga, tá? O pentagrama, ele era o símbolo da deusa Vênus. Planeta Vênus, né, que recebeu esse nome por causa da deusa Vênus. E o interessante é que muito tempo depois descobriu-se que quando o planeta Vênus entra na sua órbita retrógrada de 8 em 8 anos, ele faz esse movimento do pentagrama. É muito interessante você descobrir que os antigos, por intuição, né, pela intuição deles, eles atribuíam, né, símbolos, coisas a determinadas existências da natureza, vamos dizer assim, que muitos, milhares de anos depois, era descoberto que aquilo realmente fazia sentido, que era daquele jeito, que tinha que ser daquela forma, tá? Então é muito interessante isso. E aí o pentagrama passa então a representar a deusa Vênus e o planeta Vênus também, tá? Uma outra representação do pentagrama é o masculino e o feminino, tá? Então o masculino seria representado pelo número 3 e o feminino pelo número 2. E aí as 5 pontas do pentagrama representariam a união perfeita entre o masculino e o feminino e, portanto, o equilíbrio natural, ok? Outra representação que eu não posso deixar de falar, o pentáculo, principalmente, não só o pentagrama, mas o pentáculo, ou seja, o pentagrama dentro do círculo, ele é a representação máxima do mago, tá? Que é o micro-universo mágico, tá certo? Onde o espírito inteligente, ele vai utilizar a sua sabedoria, a sua intuição para harmonizar os elementos para que a magia aconteça, ok? Beleza? Entendeu o que é pentagrama? Ótimo! E aí, gente, o cristianismo também pegou o pentagrama para representar o Cristo e as suas 5 chagas. Gente, a apropriação de símbolos e simbolismos nas religiões é uma coisa muito comum. Eu sempre falo que o cristianismo se apropriou disso ou daquilo, porque o cristianismo é uma religião atual, tá certo? Então, é normal que eu faça esse tipo de comparação. Mas o cristianismo também fez uso desse símbolo, tá, do pentagrama, para representar o Cristo e as 5 chagas de Cristo. E o fato dele estar dentro do círculo, ou seja, os cristãos também utilizaram o pentagrama dentro do círculo, dentro vamos dizer assim, da aura de poder, para representar a espiritualidade desse Cristo, ok? E aí o que aconteceu? Alguns anos depois surgiu a questão do satanismo, né? E aí a perseguição à bruxaria, às bruxas, etc e tal. E os tais satanistas, numa afronta ao cristianismo, disseram que ao inverter o pentagrama, ou seja, o pentagrama, ele fica com uma ponta para cima, com 2 para o lado e 2 para baixo, como se fosse até um corpo humano. Inclusive existe uma representação do Leonardo da Vinci como sendo o pentagrama sendo a representação do ser humano, né? A cabeça, as mãos e os pés sendo a representação dessa estrela de 5 pontas. E aí o que o satanismo faz? Ele inverte esse pentagrama, coloca de cabeça para baixo, uma vez que o Satanás é o opositor do Cristo, então ele vai pegar essa simbologia que antes representava o Cristo para representar também esse Satanás, tá? Então, gente, e aí isso aí foi tomando força. Eu quero que vocês entendam uma coisa sobre a questão do símbolo. O símbolo, gente, ele é criado pelo ser humano. E como o ser humano utiliza esse símbolo, é que vai fortalecer, é que vai dar a egrégora a esse símbolo. Ou seja, sim, o pentagrama utilizado de cabeça para baixo vai atrair ondas malignas, vai atrair energias ruins, tá certo? Não, isso é crendice, Satanás não existe. Gente,
Existe sim, existe o bem, existe o mal, nem que seja através da criação do pensamento humano, tá certo? O bem e o mal existem e a gente não pode fugir disso, tá? Então, a partir do momento que um símbolo é utilizado daquela forma, ele vai ficar carregado daquelas energias, daquela egrégora. Então, muito cuidado. Ao utilizar o pentagrama, lembre-se de que ele vai ter vários usos. Carregue o seu pentagrama, o seu pentáculo com as boas energias, coloque sempre ele na posição correta. Se você for utilizar o seu pentáculo, como a gente utiliza na magia, para carregar os nossos objetos mágicos, para carregar os nossos instrumentos mágicos, você tem que colocar ele na posição certa, fazer a magia certa, colocar os elementos certos. Então estude muito antes de utilizar um símbolo para que você não utilize da maneira errada, ok? Bom, vamos lá, continuando. Vou falar aqui de um outro símbolo extremamente utilizado atualmente na bruxaria, que é a triluna, a lua tríplice, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, representando as três faces da deusa, que é a donzela, a mãe e a anciã, tá? Esse símbolo, no entanto, apesar dele ser largamente utilizado atualmente como representação máxima da deusa, ele não é um símbolo antigo, ele é um símbolo neopagão, ele é um símbolo que foi, vamos dizer assim, criado pela Wicca. Até existem alguns achados arqueológicos, tá? Lá na região que hoje é a Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, onde atualmente é a Irlanda e tal, onde se encontrou algumas inscrições, tá? Em pedras, em talhes, ou até peças entalhadas na pedra, tá? Com a triluna. Mas não se sabe se isso era utilizado realmente como símbolo da deusa. Então, atualmente ele é utilizado como símbolo da deusa tríplice, tá certo? E obviamente é aquilo que eu falo pra vocês, gente, carregado de significado, carregado de poder, carregado da crença de cada um, ele vai ganhando força, ok? Vamos para mais um símbolo, um que eu gosto muito, que é a triquetra. A triquetra é um símbolo de equilíbrio, eternidade e proteção. Gente, para o celta, aí a triquetra sim vem da simbologia céltica, né? Eles tinham dois símbolos tríplices muito importantes, que era a triquetra e o triskelis, ou triskelion, como você queira, tá? Eu vou falar dele jazinho, na verdade eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, porque a triquetra e o triskelion têm basicamente o mesmo significado. Eles sim, tá? Segundo a tradição celta, vão representar a deusa e as suas três faces, ok? A donzela, a mãe e a anciã. A triquetra, então, ele vai representar o físico, o mental e o espiritual, representando assim a união, a junção da energia criadora do universo. Vai representar o infinito, a eternidade e toda a proteção que nós recebemos quando nós unimos esses três elementos, tá? O triskelis ou triskelion também vai ter essa representação. Só que o que acontece com o triskelion? Antigamente, nessa época, tá, em que esses símbolos foram largamente utilizados, o triskelion, ele era a representação das três estações do ano. Uai, Débora, mas não são 4? Porque para eles existia primavera, verão e o outono e inverno eram uma estação só. Eles sabiam que seria uma estação maior, etc e tal, mas no hemisfério norte, onde os celtas habitavam, o outono já era uma estação muito fria. Então, estações do frio, ou seja, outono e inverno, eram consideradas uma única estação. Então, o triskelion também representava as três estações do ano, tá? E, portanto, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês muito, muito, muito importante. Quase todos, eu não vou dizer todos porque eu não tenho esse conhecimento para dizer todos, mas todos os que eu já estudei até hoje, todos os povos da antiguidade eram reencarnacionistas. Por quê, gente? O que tinha em volta deles? Em volta deles tinha a natureza, que ela dizia o seguinte: aqui está uma semente, você planta a semente, brota,
Aí nasce a flor, nasce o fruto. Dentro do fruto tem o quê? Outra semente. Se você pegar essa semente e plantar, vai acontecer novamente a mesma coisa. Tudo que estava à volta deles era cíclico, era natural. As estações do ano se repetiam anualmente, tudo era cíclico. Então era óbvio, gente, que esse povo ia pensar que a vida humana também deveria ser cíclica. E eles pensavam da seguinte forma: se tudo no universo, se tudo no mundo, se tudo que a gente conhece vive em harmonia, vive em equilíbrio, por que o ser humano é doido que é? Né? Por que tem gente que consegue mais coisa, que gente consegue menos coisa? Tem gente da realeza, tem gente da plebe, tem gente... Então eles acreditavam que era necessário que o ser humano tivesse vários tipos de experiência, em várias encarnações diferentes, para que o seu espírito amadurecesse e conseguisse retornar ao todo, ao geralzão, ao Deus supremo e superior que era para eles, para quase todos os povos da antiguidade. Eu não vou dizer todos, igual eu tô falando, mas todos os que eu já estudei, tá certo? E aí você vai colocar os sumérios, os babilônicos, os celtas, os gregos, os romanos, os egípcios, ou seja, todos aqueles importantes, tá? E os hindus, e enfim, tá? Os chineses, japoneses, todos esses povos eram e são até hoje reencarnacionistas, tá? Então eles acreditam que para que haja evolução espiritual é necessário várias encarnações. Então, por isso, essa questão do ciclo, do trino, das três pontas, das três coisas, das três luas, a triquetra, aí vamos dizer que a gente parte, mas o pentagrama tem 5, sim, mas ele tem 3, que é do masculino, e 2, que é do feminino, e aí você tem ali a união, olha lá, 3 e 2, tá certo? 3 masculino e 2 feminino, você tem essa união, e aí você tem a formação do pentagrama, tá? E a questão do círculo, da eternidade, da perfeição. Ficou claro isso, gente? A maior parte dos símbolos antigos vai ter essa questão aí de falar sobre a eternidade, de falar sobre o equilíbrio, de falar sobre proteção, etc, etc e tal, ok? Deixa eu falar um pouquinho para vocês agora sobre 2 símbolos egípcios que eu amo, amo, amo de paixão. Um é o Enki, tá? Mas se fala eu li essa pronúncia, gente, fiquei tentando fazer, ouvi ela no Google Tradutor em egípcio antigo, tá? Se é que isso é possível, e é como se fosse com 2 R's no final, tá? Mas todo mundo conhece como Enki, tá? Ou a cruz ansata, tá? Ela também recebe esse nome, tá? Esse símbolo aí que vocês estão vendo é o Enki egípcio. Esse símbolo é para os egípcios o símbolo maior da reencarnação, tá certo? Eles acreditavam piamente em reencarnação. E os faraós, quando morriam, tá, eram enterrados com esse símbolo na mão, tá? Com isso, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Essa noção de chave, fechadura, abrir porta, é uma coisa muito recente, tá? É uma coisa, vamos dizer assim, do nosso tempo, vamos dizer de 200, 300 anos para cá. Então, há 5.000 anos atrás, não se tinha essa noção de trancar, de porta e tal. Eles fechavam, selavam, mas chave, não. Mas descobriu-se, tá, que eles entendiam que o Enki era uma chave para o mundo espiritual. E que com essa chave nas mãos, os faraós mortos poderiam encontrar o caminho de volta para o mundo material e assim renascer, ressurgir, reencarnar, tá? Então, ele é um símbolo atribuído a Horus, ok? Que é quem guarda, né, a entrada do mundo espiritual, e ele é sim uma chave, tá? E ele representa a ressurreição. E, gente, vocês precisam entender o seguinte, tem gente que adora tatuagem, né? Eu adoro tatuagem. Não é um símbolo legal para você ter no seu corpo, sabe por quê? Justamente porque ele representa essa abertura entre o mundo material e o mundo
espiritual, tá? Também não é legal para você levar pendurado no pescoço. Você pode ter e utilizar nos seus rituais mágicos, tá? Eu, por exemplo, tenho o Enki desenhado na minha varinha mágica, na minha vassoura. Por quê? Porque naquele momento eu quero que se abra uma janela, vamos dizer assim, um espaço entre o meu mundo, o mundo material, e o mundo espiritual que eu estou tentando acessar. Mas o tempo todo você tá com aquilo, você fica muito frágil, o mundo espiritual se abre sobre você o tempo todo e você não sabe, quando você não está controlando, o que pode vir dali. Tatuar isso no corpo, então, é muito mais perigoso, tá certo? Mesmo que você seja um mago graduado, mesmo que você seja uma bruxa graduada, que você já esteja assim bem adiante na sua espiritualidade, que você já entenda todas essas coisas, é de fato bastante perigoso carregar um Enki com você, porque ele é a chave para o mundo espiritual. E tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E quando você não está controlando seus pensamentos, não está controlando seus sentimentos, você está simplesmente ali no seu dia a dia e tal, e você está em contato com um símbolo desse, imagina o estrago que isso pode fazer na sua vida. Então é um símbolo que eu recomendo que você aprenda bastante, estude bastante sobre ele antes de utilizá-lo, ok? Vou falar também sobre um outro símbolo egípcio que eu amo, tá aqui sempre comigo, o olho de Horus, tá? O olho de Horus, gente, o Udiate também é conhecido como Udiate. Ele foi dado a ele pela deusa Hathor, que é uma deusa muito antiga, também representada pelos egípcios como uma deusa que tem uma cabeça de vaca. No entanto, ela é a própria lua. Hathor é a deusa lunar dos egípcios, tá? E aí, quando Horus estava brigando com Sete, o seu maior inimigo, ele perde um olho. Sete arranca dele o olho esquerdo. E Horus é um deus do sol. Portanto, os dois olhos de Horus eram olhos do sol, tá certo? E aí, quando Sete arranca dele o olho esquerdo, Hathor cuida dele e faz para ele um olho mágico da lua e coloca lá, substitui então o olho esquerdo dele por um olho lunar. Tá? Então, Horus passa a ter um olho solar, que é o olho da luz, e um olho lunar. Essa representação nos remete direto para o Yin Yang. Já já eu vou falar sobre esse símbolo, tá? Então ele tem o olho solar, que é o olho direito, e o olho lunar, que é o olho esquerdo, tá? E a partir daí ele começa a enxergar no mundo mágico. Ele enxerga, vamos dizer assim, na escuridão. Antes ele só enxergava na parte iluminada. E com o olho mágico dele, da lua, ele passa a enxergar também na escuridão. Esse olho de Horus, ele é a máxima proteção contra o mal. Então nenhum mal atinge aquele que carrega o olho de Horus. Esse, então, é o mito do olho de Horus, tá? E aí, vamos lá falar sobre o Yin e o Yang. Yin e Yang são aquelas duas energias contrárias, tá? E aí, na mitologia chinesa, disse que o Yin, o escuro, tá? O negro, que tem só uma bolinha branca, seria a energia escura, a energia feminina, e o Yang, que é o claro, branquinho com a bolinha preta, seria a energia do sol, a energia masculina, a energia ativa. E o lado escuro, né, que é a energia feminina, o Yin, seria também a energia passiva. Então, a união desses dois, então esquece esse negócio de bem e mal, tá? Vamos pensar só em ativo, passivo, masculino e feminino, claro e escuro, é a grande dualidade do universo. E uma não subsiste sem a outra, tanto que, apesar de uma ser toda branca, ela tem uma bolinha preta, a outra ser toda preta, ela tem uma bolinha branca, representando que ali existe um do outro, tá? Então também a energia Yin representa a emoção, Yang representa a razão, tá certo? Essa energia representa o equilíbrio do universo. E aí você fala, Débora, mas aí não tem negócio de bem e mal? Sim, a gente vai entender que existe o bem e que existe o mal em nós, em todos nós, e que nós não devemos buscar, agora eu vou eliminar todo o mal e vou ser só bonzinho.
Isso não existe, porque vai causar um desequilíbrio, tá? A gente tem que equilibrar, a gente não pode buscar o mal, mas, gente, a gente tem que entender que o mal advém. Ele vem, as pessoas fazem coisas erradas, o mal ele vem para nos testar, ele vem para nos melhorar como pessoas, tá? Para ver se você vai se bandear pro lado dele ou se você vai combatê-lo também, tá certo? Então, o mal e o bem, eles precisam coexistir em equilíbrio. A gente tem que neutralizar essas duas forças. E daí, o yin e yang. Gente, eu posso ficar falando sobre símbolos aqui muito tempo. Eu falei sobre esses, né? De um modo geral, são os símbolos que eu utilizo muito, né? Então, o yin e o yang, o olho de Horus, o Enki, a triluna, a triquetra, o triskelion e principalmente o pentáculo, tá? Esses são os símbolos que eu particularmente utilizo muito. Agora, eu também utilizo muito os símbolos rúnicos, tá? Então as runas são outra história de simbologia, tá? O pessoal que conhece runas sabe que pode combinar as runas para formar símbolos. A combinação de símbolos também vai formar os selos, tá certo? Gente, eu posso ficar aqui horas e horas, vídeos falando sobre símbolos, tá? Mas eu acho que eu dei uma noção geral para vocês do que são os símbolos, o que cada um desses símbolos muito importantes representa e por que um bruxo, uma bruxa precisa conhecer símbolos profundamente. Eu recomendo que você faça a sua pesquisa e agora que a gente já falou sobre Livro das Sombras, Diário Bruxo, etc e tal, que cada símbolo que você pesquisar, você pesquise profundamente. Desenhe ele no seu livro das sombras e escreva lá no seu livro das sombras quais são as atribuições daquele símbolo. E outra, crie os seus próprios símbolos, combinações de símbolos, runas, símbolos que você mesmo inventou, coisas que você mesmo fez. E aí, gente, você vai entender o que é a real manipulação do poder através dos símbolos. Então, o símbolo, gente, ele existe na vida do bruxo, na vida da bruxa, do mago, do feiticeiro, da maga, da feiticeira. Para quê? Ele existe para canalizar essa energia de magia e auxiliar na emanação do propósito que você tem ao realizar aquele ritual, aquele feitiço, aquela magia que você está fazendo, tá certo? O símbolo, ele ajuda a nossa mente a se concentrar no propósito. Tá? Ele é como se fosse uma placa de trânsito indicativo. Olha, aqui você tem que virar à esquerda, aqui você tem que virar à direita, aqui você tem que seguir reto, tá certo? Ele indica o caminho espiritual que você deve seguir quando está fazendo um ritual, quando está fazendo uma magia, quando está fazendo uma simpatia, tá certo? Quando você está jogando. Então você vai procurar aí quais são os símbolos da espiritualidade, da vidência, do terceiro olho, da força, da proteção, enfim. E até criar os seus próprios símbolos, tá, gente? Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, que eu tenha ajudado um pouquinho você a andar nesse caminho bruxo, que é um caminho de muito aprendizado, de muita iluminação. E eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Deixa aí no comentário qual é o símbolo que você mais gosta, se tem algum símbolo que eu falei aqui que você não entendeu direito, que você quer que eu te explique melhor, ou se tem algum símbolo que eu não falei e que você quer uma explicação sobre ele, eu vou colocar aí uns links para vocês poderem buscar e procurar. Se você não é inscrito no meu canal, faz a sua inscrição, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Nós estamos quase com 800 inscritos, eu estou muito feliz com o andamento do meu canal. Eu acredito que é uma conquista, é um caminho, é devagarzinho, mas a gente vai chegando lá, tá certo? Eu conto sempre com a presença de vocês e vou deixando para vocês um beijão.